Você já se sentiu no limite, exausto de tentar controlar tudo, mas mesmo assim, nada parece dar certo? Você se pergunta, o que estou fazendo de errado? A resposta é simples, mas dura. Você está tentando fazer algo que não foi feito para você. E enquanto luta com todas as suas forças para manter tudo sob controle, você está se afastando da única coisa que pode te dar paz: confiar em Deus. É difícil admitir isso. É quase como se nos ensinassem desde pequenos que devemos ser fortes, que devemos ser os arquitetos da nossa própria vida, que se algo não sair como planejado, a culpa é nossa por não ter feito mais. Mas a verdade que poucos nos dizem é que quanto mais tentamos controlar, mais nos afastamos de Deus. A sensação de que tudo está fora de lugar, de que nada funciona, de que você está lutando contra um muro invisível, é a prova de que você não está carregando o peso que foi designado para você carregar. O peso da vida, da fé, do futuro, dos resultados, não é seu para carregar sozinho. A verdadeira libertação começa quando você solta esse controle. Não estou falando de desistir da vida, de deixar de lutar pelos seus sonhos, mas de entender que há uma força maior do que você que já tem tudo sob controle. A Bíblia nos diz, em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo é claro, mas chocante. Não se apoie em sua própria inteligência. Ou seja, a sensação de que você tem que entender e controlar tudo é a própria prisão da sua alma. Você já percebeu como, por mais que tente, as coisas continuam escapando do seu controle? Como se a vida, a cada dia, se tornasse mais um peso impossível de carregar. Isso não é um erro seu, é a revelação de que no momento em que você tenta controlar tudo, você está deixando de confiar. A fé não é sobre entender o caminho, mas sobre confiar em quem sabe o caminho. Eu sei como é difícil. Eu sei que você já orou até não ter mais palavras, e mesmo assim nada mudou. Já se viu no fundo do poço, com todas as forças exauridas, perguntando-se, o que mais posso fazer? E a resposta é, provavelmente mais simples do que você imagina. Soltar. Soltar o medo. Soltar o controle. Soltar o desejo de entender tudo. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É quando você reconhece que não tem as respostas, mas confia no único que as tem. Aqui está a virada emocional. Quando você solta, Deus começa a trabalhar. Não quando você tiver tudo resolvido, não quando tiver todos os planos traçados, mas quando você decide confiar, quando deixa Deus ser Deus na sua vida, é nesse momento que as coisas começam a se encaixar de maneiras que você jamais imaginou. Isso não significa que tudo vai acontecer como você deseja, mas significa que Deus começa a mover as peças do seu quebra-cabeça de uma maneira perfeita. Quando você se entrega, quando para de lutar sozinho, Deus entra em ação. Lembro-me de uma passagem bíblica em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus vê o que você não vê. Ele conhece os corações, os caminhos, as portas que se abrirão e as que precisam ser fechadas para o seu bem. Agora, se você parar por um momento e olhar para a sua vida, verá que muitas vezes você tem se agarrado a coisas que no fundo já não tinham vida. Quantas vezes você insistiu em algo que no fundo sabia que não era para você? Uma relação que só trazia dor, um emprego que te sufocava, um sonho que te deixava frustrado. Você não sabia, mas estava se agarrando ao que não te faria crescer. Ao soltar, ao permitir que Deus entre nesse processo, você abre espaço para que Ele traga o que é
realmente seu, algo que você nem sabia que existia, mas que está pronto para ser revelado. Aqui está a parte difícil, mas libertadora. Soltar dói. Soltar significa que você pode perder algo que pensava ser essencial, algo que acreditava ser a única solução. Mas, ao soltar, você permite que Deus te entregue o que realmente está preparado para você. E não, isso não significa que tudo será fácil. Soltar exige coragem, fé e, acima de tudo, confiança. Mas é nesse processo de entrega que você encontrará a verdadeira paz. O controle nunca te deu paz, apenas te deixou ansioso, preocupado, exausto. Deus tem a paz que você tanto busca, mas ela só chega quando você solta e confia nele. Agora, imagine o que aconteceria se, a partir deste momento, você decidisse não lutar mais contra o fluxo da vida. Se, em vez de lutar, você permitisse que Deus conduza seus passos, sem questionar, sem entender tudo. Imagine a paz que viria ao parar de tentar controlar e confiar no Senhor. A vida não seria mais uma luta diária, mas uma jornada de fé. Você seria transformado e, mais importante, sua vida tomaria rumos que você jamais poderia ter planejado sozinho. Em Salmo 46:10, Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é um convite para a passividade, mas para a confiança ativa. Deus está dizendo: pare de lutar, confie em mim e observe o que eu posso fazer. Você está pronto para soltar? Para deixar de controlar e deixar que Ele tome o controle da sua vida? Quando você fizer isso, você verá o impossível acontecer. Então pare agora. Respire fundo e deixe Deus entrar nesse processo. Solte o controle. Porque quando você solta, Deus começa a agir. E o que Ele fará é algo que você jamais imaginou. E se eu te dissesse que você tem o poder de mudar sua vida agora, mas tudo o que precisa fazer é parar de lutar e começar a confiar? Você já tentou tudo, já se esforçou, já fez todo o possível. Mas ainda assim, a paz parece estar distante. O milagre parece distante. A chave está em soltar. Não lutar mais. Soltar, por mais simples que pareça, é a verdadeira revolução que você precisa. Porque soltar não é um ato de desistir, mas de reconhecer que não é você quem deve controlar tudo. A verdade é que, enquanto você segura o leme com tanta força, o mar da vida não pode te levar onde você precisa ir. Você está sendo empurrado pelas ondas, tentando resistir, mas a verdadeira paz começa quando você deixa de lutar contra a corrente e se permite fluir com ela. Quando você solta, você permite que Deus guie, que Ele faça o trabalho que só Ele pode fazer. A Bíblia nos diz em Mateus 11, 28, 30, quando Jesus nos chama a descansar nele: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Deus: soltar o peso, entregar o fardo, descansar no seu cuidado. Quando você solta, não está perdendo nada, está apenas deixando o que te pesa ir. A pressão de controlar tudo, de garantir que cada detalhe saia exatamente como você imaginou, vai embora. Você percebe que, ao tentar forçar as coisas, está apenas estressando seu coração, sua mente e sua alma. E no fundo, sabe que a vida não é para ser uma luta constante, mas um aprendizado, um caminho de fé. Deus já tem o controle e Ele só espera que você confie nele. Mas eu sei, soltar não é fácil. Soltar dói. Soltar significa que você vai precisar abrir mão de algo que pensava ser essencial. Talvez você precise soltar um plano, uma expectativa, um relacionamento que você segurava com toda a sua força, com medo de perder. Mas o que você não sabe é que, ao soltar, você está criando espaço para o que é verdadeiro, para o que é perfeito e duradouro. Quando você segura algo com tanta força,
está fechando a porta para novas possibilidades, novas bênçãos que só podem entrar quando você deixar de segurar o que não te pertence. Você já pensou que, ao soltar, você pode estar permitindo que Deus traga algo infinitamente melhor do que você jamais imaginou? Pode ser uma pessoa, uma oportunidade, uma mudança de direção. Mas, para que isso aconteça, você precisa confiar. Soltar não é só abrir mão do controle. É confiar que Deus sabe exatamente o que você precisa, mesmo quando você não entende como Ele vai fazer. Eu sei que a dúvida bate, que o medo surge. E se eu soltar e tudo der errado? A realidade é que quando você solta, não é que tudo vai magicamente se resolver da forma como você imagina, mas você começa a ver o plano divino em ação. O que parecia uma perda começa a ser revelado como uma proteção. Deus não te chama para a perda, mas para a verdadeira abundância. Às vezes, a abundância que Ele tem para você só pode chegar quando você deixar ir aquilo que não cabe mais na sua vida. Aqui vem a virada. Soltar é a sua maior vitória. É o ato mais corajoso que você pode fazer. Porque quando você solta, você está dizendo: Deus, eu não entendo, mas confio. Eu não posso, mas sei que Tu podes. E essa atitude de fé, de confiança, move o céu. Quando você solta, Deus começa a trabalhar de maneira que seus olhos não podem ver ainda, mas seu coração começará a sentir. Ele começa a abrir portas, a mover corações, a alinhar todas as peças do seu quebra-cabeça da forma mais perfeita possível. E é aqui que a coisa fica realmente profunda. Quando você decide soltar, não é só uma questão de abrir mão de algo, mas de aceitar a paz que vem com a confiança plena em Deus. É um descanso, é um alívio. A vida não precisa ser uma batalha constante. Quando você aceita que não tem o controle, você encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de confiar, de descansar, de viver com a certeza de que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você planejou, Deus tem algo melhor preparado para você. Soltar é abrir mão do medo, da ansiedade, da necessidade de entender tudo e confiar no coração de um Deus que nunca falha. Deus te chama hoje a soltar, a descansar nele, porque quando você faz isso, Ele começa a transformar tudo ao seu redor. Você solta e Deus faz o impossível. E é aí, nesse momento de total confiança, que o seu milagre acontece. E se te dissesse que o milagre que você tanto espera só acontece quando você solta o controle? Parece um paradoxo, mas a verdade é que é exatamente quando você decide parar de lutar que Deus começa a agir. Eu sei, é difícil de entender, quase contraintuitivo. Como pode ser possível que ao soltar algo tão grandioso aconteça? A vida te ensinou a lutar, a nunca desistir, a sempre tentar resolver tudo sozinho. E por um tempo até funcionou. Mas chega um momento em que, por mais que você se esforce, as coisas simplesmente não saem do jeito que você planejou. A dor vem, a frustração se instala. E no fundo, você sente que está só, com o peso da vida nas suas costas, sem saber o que mais fazer. Mas é justamente nesse ponto de desespero que Deus começa a trabalhar. Quando você não pode mais, quando você já tentou de todas as formas e está exausto, é aí que a mão dele entra e começa a operar de maneiras que você não pode entender. Ele te diz: solta, deixa eu fazer o que só eu posso fazer. E é nesse momento de rendição, de confiança absoluta, que o milagre começa a acontecer. Em Isaías 55, 8, 9, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus vê o que você não vê, Ele conhece os planos perfeitos que tem para você, mas para que esses planos se revelem, você precisa soltar,
confiar e parar de lutar contra o que está destinado a ser. Já parou para pensar que muitas vezes o que você quer, o que você pensa que é o melhor para a sua vida não é o que você realmente precisa? O que Deus tem para você é muito maior, muito mais perfeito, muito mais alinhado com o propósito dele para a sua vida. E tudo o que você precisa fazer é abrir mão da sua visão limitada para abraçar o plano infinito e divino que ele já tem para você. Eu sei que você está aí com medo. O medo de perder, de ver as coisas saírem do seu controle é real. Mas o controle não traz a paz que você busca. Na verdade, ele só aumenta a ansiedade, o medo e o sofrimento. Quanto mais você tenta controlar, mais a vida escapa das suas mãos. A paz só chega quando você decide confiar plenamente em Deus, quando você solta e permite que Ele tome as rédeas da sua história. Agora, imagine algo ainda mais profundo. O milagre não vem quando você tem tudo planejado e sob controle. O milagre acontece quando você entrega a Deus o que mais temia perder. Quando você decide não lutar mais contra o que está fora do seu alcance, quando para de tentar entender tudo, Deus começa a mostrar sua glória de maneiras que você nunca poderia prever. Ele começa a mover as peças da sua vida e no momento certo, tudo começa a se alinhar. Esse é o momento da virada. Quando você solta, você abre espaço para algo muito maior do que você poderia imaginar. Não é quando você tem tudo sob controle, mas quando você decide confiar, descansar e deixar Deus trabalhar. Deus é o único capaz de transformar suas lutas em vitórias. Ele não promete que as coisas serão fáceis, mas Ele promete estar com você em cada passo, trabalhando para o seu bem, mesmo quando você não consegue ver o caminho. Em Salmo 46:10, Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo não é um convite à passividade, mas à confiança ativa. É Deus dizendo: pare de lutar, confie em mim e veja o que posso fazer. Você precisa descansar em sua soberania, confiar que Ele tem o controle e que sua visão do seu futuro é infinitamente mais grandiosa do que qualquer plano que você tenha. O milagre não chega quando você tem tudo resolvido. Ele chega quando você solta. A bênção perfeita de Deus vem quando você decide confiar mais em Deus do que na sua própria capacidade de controlar. E quando você faz isso, o que antes parecia impossível começa a acontecer. A paz que você tanto busca não vem quando você resolve todas as pendências da sua vida, mas quando você decide confiar em Deus para resolver o que você não consegue controlar. Deus não está pedindo para você ser forte. Ele está pedindo para você confiar. Ele está dizendo: eu sou a solução que você precisa. Solte e veja o que eu posso fazer quando você decide descansar no meu poder. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. E ao fazer isso, o milagre será revelado. Então, o que você está esperando para soltar? O que você ainda está tentando controlar que, no fundo, só Deus pode resolver? A decisão é sua. O milagre está pronto para acontecer, mas ele só será revelado quando você decidir dar o passo de fé e confiar que, quando você solta, Deus faz o impossível. Você já se sentiu perdido, tentando entender o que está acontecendo, mas no fundo, a única coisa que consegue fazer é lutar contra o que a vida tem apresentado? Já pensou que talvez o maior desafio não seja entender tudo, mas simplesmente confiar em quem já tem tudo sob controle? A verdade é que a vida muitas vezes nos coloca em situações que não conseguimos entender, e o mais frustrante é que tentamos desesperadamente encontrar respostas. A mente humana quer entender o caminho antes de andar por ele, quer ter todas as respostas, controlar cada passo, prever cada possível erro. Mas a fé não funciona assim. A fé não depende de você entender tudo. Ela depende de confiar em Deus, que vê o que você não vê e sabe o que você ainda não sabe. O verdadeiro desafio está em confiar sem entender.
Eu sei que isso soa estranho, quase impossível. Como confiar em algo que não conseguimos ver? Como confiar em alguém que não temos a menor ideia de como vai agir? É aqui que a verdadeira fé entra. Fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem já as tem. Quando você deixa de lutar para entender cada detalhe, você abre espaço para Deus agir de maneiras que você não pode controlar ou prever. Em Provérbios 3, 5, 6, a Bíblia nos dá a instrução de confiar no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Aqui, Deus não está nos pedindo para entender tudo. Ele está pedindo para confiarmos completamente nele, mesmo quando a lógica humana diz o contrário, quando a dúvida tenta tomar conta do nosso coração. Você pode não entender, mas pode confiar. E quando você escolhe confiar, algo profundo acontece. Você deixa de se apoiar na sua própria inteligência limitada e passa a descansar na sabedoria infinita de Deus. Agora, imagine a cena. Você está no meio de uma tempestade, com o vento batendo forte e a água cobrindo seus pés. O impulso natural seria lutar contra a tempestade, gritar para que tudo parasse, tentar se salvar de todas as formas possíveis. Mas a fé diz: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. O que parece ser uma luta constante se transforma em um momento de paz quando você decide confiar no único que tem poder sobre a tempestade. Esse é o ponto de virada. Não se trata de entender o caminho, mas de caminhar mesmo sem vê-lo. Deus não espera que você tenha todas as respostas. Ele só espera que você confie, que se renda ao seu controle. E a paz que você tanto busca não vem do controle, mas da rendição. Quando você solta o controle, Deus entra com sua paz. Quando você escolhe confiar, você libera espaço para que Ele faça o que é impossível para você. Aqui está a grande verdade. Confiar em Deus não significa que tudo será fácil. Significa que mesmo quando as coisas parecem fora de controle, você tem a certeza de que Ele está trabalhando, que Ele tem o controle total. O medo de não entender, de não saber o que vem a seguir, é a prisão da sua mente. Mas a confiança é a chave que abre essa prisão. Quando você confiar, você começa a ver a mão de Deus guiando, alinhando as coisas de uma maneira que você não pode controlar, mas que vai transformar tudo ao seu redor. Deus nunca te pede para entender tudo. Ele te pede para confiar. Ele te pede para dar um passo de fé, mesmo quando você não consegue ver onde o caminho vai dar. Em 2 Coríntios 5, 7, a Bíblia diz: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que mesmo quando não vemos, confiamos. Mesmo quando não entendemos, seguimos. E quando você faz isso, você está vivendo no fluxo da vontade divina, permitindo que Deus orquestre a sua vida da maneira perfeita que Ele tem para você. Então, o que você precisa soltar para confiar de verdade? O que você ainda está tentando entender que no fundo já está nas mãos de Deus? Talvez você esteja tentando controlar sua vida, suas finanças, seu futuro, suas relações. Mas a fé diz: solte isso, deixe Deus ser Deus. E quando você fizer isso, a paz que você busca não virá da compreensão, mas da confiança em quem já sabe o que é melhor para você. Confie, mesmo sem entender. Porque a verdadeira liberdade vem quando você decide não ter todas as respostas, mas confiar que Deus tem o controle. Você já parou para pensar que por mais que você lute, a verdadeira mudança só acontece quando você solta? E não estou falando de desistir, estou falando de deixar Deus trabalhar no que você não consegue controlar. A vida nos ensina, muitas vezes da maneira mais difícil, que o controle que tanto tentamos ter sobre as situações é uma ilusão. Nos agarramos a coisas, pessoas, sonhos, como se pudéssemos forçar a realidade a se ajustar ao nosso desejo. Mas há um segredo que poucos nos dizem. O milagre, o verdadeiro milagre, acontece quando você solta,
quando entrega tudo nas mãos de Deus. Veja, Deus não nos pede para controlar tudo. Ele nos pede para confiar. E quando você decide confiar, é quando Ele começa a agir. Não quando você tenta, com toda a sua força, controlar tudo. Mas no momento em que você se rende, Deus começa a fazer o impossível acontecer. Ele começa a mover as peças que você jamais poderia mover. Ele começa a alinhar as coisas e, de repente, o que parecia perdido começa a ter sentido. O que parecia sem solução começa a se resolver de formas inesperadas. Em Salmo 37:5, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é você quem faz, é Ele. Não é você quem organiza, é Ele quem coloca tudo no lugar, no tempo certo, de uma maneira que você jamais poderia imaginar. E quando você solta, é nesse momento que Deus começa a revelar o plano perfeito que Ele tem para a sua vida. A verdade é que quando você tenta controlar tudo, você está limitando o poder de Deus. Você se cansa, se frustra e, no fundo, sente que está sempre no mesmo lugar. Mas quando você solta, algo mágico acontece. Você começa a ver a obra de Deus se manifestando em sua vida de uma forma que você jamais poderia controlar. Ele começa a transformar suas situações, a abrir portas que pareciam fechadas, a mover corações que você não tinha como tocar. Eu sei que é difícil. Eu sei que, no fundo, você teme perder. Perder o que você tanto ama, perder o que tanto deseja. O medo de que, ao soltar, você não tenha mais nada. Mas o que você não sabe é que, ao soltar, você está abrindo espaço para Deus colocar nas suas mãos o que é realmente bom, o que é perfeito, o que é eterno. Quando você solta, não perde, você ganha. Você ganha algo que não pode ser destruído, algo que não pode ser roubado, algo que vem diretamente do coração de Deus. Agora, pare por um momento e pense: o que você tem segurado com tanta força? O que você tem medo de perder, que está consumindo suas forças, suas emoções, sua paz? Será que, ao soltar, você não estaria permitindo que Deus coloque em suas mãos algo muito maior e melhor? O problema é que, enquanto você segura, não consegue perceber que há algo mais precioso esperando por você. Quando você solta, você abre espaço para que Deus te entregue aquilo que só Ele pode dar. Há um princípio fundamental aqui. Você não vai ver a mudança até que decida soltar. Quando você está tão focado no controle, você está cegando seus olhos para as oportunidades e milagres que Deus tem preparado para você. Ele já tem o melhor, mas Ele precisa que você confie. E confiar não significa ter todas as respostas. Significa simplesmente dizer: Deus, eu não entendo, mas confio. Eu não posso, mas sei que Tu podes. Eu sei que é difícil acreditar nisso agora, mas cada vez que você solta, Deus se move. E o mais incrível é que Ele não vai te deixar vazio. Ele nunca pede que você entregue algo sem, em troca, te dar algo muito melhor. Você pode não ver isso imediatamente, mas a confiança em Deus sempre leva à recompensa. O que Ele tem para você não é uma solução temporária, não é uma resposta rápida, mas sim a verdadeira mudança, a verdadeira paz que só Ele pode dar. Lembre-se de Gênesis 50:20, quando José, depois de ter sido traído pelos próprios irmãos, declara: Vocês pensaram que estavam me fazendo mal, mas Deus transformou tudo isso em algo bom para salvar muitas vidas. Esse é o poder de Deus. O que para você parece ser uma perda, Ele transforma em uma vitória. O que parecia estar quebrado, Ele restaura de uma forma que você jamais poderia imaginar. Mas para que isso aconteça, você precisa soltar. Então, o que você está esperando para soltar? O que você está segurando com todas as forças que está impedindo Deus de trabalhar na sua vida? Hoje, Deus te convida a deixar ir. Não é um abandono, mas um ato de confiança. Solte, e você verá como Deus pode transformar o que você pensa estar perdido
em uma bênção que vai muito além do que você poderia imaginar. Quando você solta, Deus começa a fazer o impossível. E quando Ele faz perfeito. E se eu te dissesse que o que você acha que controla está na verdade te controlando? Você tem medo de perder o controle, mas é o controle que está te aprisionando e você não percebe isso. Estamos tão acostumados a lutar por controle, a tentar garantir que tudo aconteça da maneira que imaginamos, que esquecemos de uma coisa fundamental. O controle é uma ilusão. Ele nos dá a falsa sensação de segurança, mas na verdade nos prende a um ciclo constante de ansiedade e incerteza. Cada vez que tentamos segurar mais firme, mais coisas escapam de nossas mãos. A vida não é algo que podemos controlar, e quanto mais tentamos, mais nos afastamos da paz que só Deus pode nos dar. O medo de perder, o medo de não ter mais nada se tudo sair do controle, é o que nos impede de confiar. Nos pegamos criando estratégias, ajustando os planos, revisando cada detalhe, tudo para que nada saia do lugar. Mas ao fazer isso, estamos gastando toda a nossa energia no que não podemos controlar, enquanto Deus, que é o único que realmente tem o controle de tudo, espera pacientemente que confiemos nele. Aqui está o choque de realidade. Quanto mais você tenta controlar, mais você perde a paz. O controle é, na verdade, um fardo pesado que você está carregando, acreditando que, se não o fizer, tudo se desmoronará. Mas a Bíblia nos ensina algo radicalmente diferente. Em Mateus 6,34, Jesus nos diz: "Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Essa é uma orientação clara de que não precisamos carregar o peso do futuro em nossas costas. Ele cuida de nós. Ele já tem o amanhã sob seu domínio. Quando você se entrega a Ele, o peso de controlar tudo desaparece. Agora, imagine a seguinte cena. Você está tentando segurar tudo com suas mãos. E a vida se torna um labirinto de decisões e preocupações. O que você não percebe é que enquanto você segura com tanta força, Deus está esperando para tomar sua mão e guiá-lo por um caminho muito mais simples e mais certo. Ele não te pede para entender tudo. Ele só te pede para confiar. Você não precisa saber todos os detalhes. Você só precisa confiar naquele que sabe o que está fazendo. A verdade é que o que você pensa que controla está, na verdade, te controlando. A ansiedade que você sente, a pressão para garantir que tudo seja perfeito, é o reflexo de um controle que você acha que tem, mas que na realidade está te aprisionando. Cada vez que você tenta segurar com mais força, mais você sente o peso. E por mais que tente controlar, a sensação de insegurança só aumenta. Você já parou para pensar que ao deixar ir, você ganha mais liberdade, mais paz? Soltar é libertador, porque é quando você abre mão do controle que Deus pode realmente entrar e fazer o que só Ele pode fazer. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que a voz do medo te diz que, se você não controlar, tudo vai desmoronar. Mas a verdade é que, quando você solta, você não está perdendo nada. Você está permitindo que Deus faça o que é impossível para você. E o que Ele faz é sempre muito melhor do que qualquer plano que você possa imaginar. Em Isaías 55, 8, 9, Deus nos lembra que seus pensamentos e seus caminhos são mais altos do que os nossos. Ele sabe o que é melhor para você, mas você precisa confiar nele para que ele revele o melhor caminho. Você já pensou que ao soltar, você pode estar abrindo espaço para que Deus traga algo que você nunca imaginou? Às vezes, o que estamos segurando é o que nos impede de receber o que Deus tem preparado. O que você acha que está controlando, mas que está te controlando, precisa ser entregado a Ele. Quando você solta, Deus toma o controle e começa a trabalhar nas áreas da sua vida que você não consegue atingir.
Não é um convite para o fracasso, é um convite para a confiança, para a rendição que traz verdadeira liberdade. Deus não te pede para controlar, Ele te pede para confiar. Quando você decide confiar, Ele faz o impossível acontecer. Soltar é o ato de confiar que Deus fará o que você não pode fazer, que Ele cuidará do que você não pode e controlar. E quando você faz isso, o impossível começa a acontecer. Você não perde ao soltar, você ganha algo infinitamente mais poderoso. A paz que vem de saber que Deus está no controle e que Ele nunca falha. Então, o que você precisa soltar hoje? O que está te controlando que você ainda acha que precisa controlar? Deixe Deus tomar as rédeas e permita que Ele transforme sua vida. Quando você solta, você libera espaço para que o poder de Deus se manifeste de maneiras que você jamais imaginou. Você já parou para pensar que o que você mais teme perder pode ser exatamente o que está bloqueando a sua bênção? O que aconteceria se, ao invés de lutar contra o que você não pode controlar, você decidisse simplesmente confiar e soltar? A verdade é difícil de encarar. A chave para o milagre que você tanto espera está justamente em deixar ir. Às vezes, achamos que a fé é um ato de resistência, de lutar até o fim com todas as nossas forças. Mas o que realmente exige coragem, o que realmente ativa a intervenção divina é soltar. Soltar não significa que você desistiu. Significa que finalmente você escolheu confiar. Você escolheu acreditar que, ao entregar nas mãos de Deus, Ele fará muito mais do que você jamais poderia fazer por si mesmo. Você já se perguntou, em meio a todas as lutas e preocupações, se realmente precisa carregar todo esse fardo? O que você tem tentado controlar, mas que te esgota e te impede de viver em paz? Quando você solta, você está abrindo espaço para o que Deus tem preparado para você. Não se trata de perder algo, mas de ganhar o que é perfeito, o que Deus já tem reservado. Você não está perdendo, você está abrindo caminho para a verdadeira abundância. Em Filipenses 4:6-7, a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo é uma promessa poderosa. Quando você solta a ansiedade e entrega tudo a Deus, Ele não só resolve a situação, mas também te dá uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Você solta e Ele faz o que você não pode. A virada aqui é que, enquanto você está se debatendo, tentando controlar tudo com suas próprias forças, Deus está esperando para agir. Ele já tem o controle, mas Ele espera que você confie e deixe Ele tomar as rédeas. A verdade é que a liberdade vem quando você escolhe não lutar mais contra o que você não pode controlar. Quando você decide não mais carregar o peso do medo, da culpa ou da necessidade de ter tudo sob controle, você começa a perceber que, na verdade, você não precisa entender tudo para ver a glória de Deus se manifestar. Você só precisa confiar e abrir seu coração para o milagre. Imagina como seria diferente sua vida se você parasse de tentar entender todas as coisas e simplesmente escolhesse confiar. Quando você decide soltar, você não está deixando a vida te controlar. Você está entregando o controle a quem realmente pode mudar tudo. Deus não precisa da sua ajuda. Ele só precisa da sua confiança. Ele tem o poder de transformar o caos em ordem, a tristeza em alegria, o desespero em esperança. E não se engane, soltar não é um ato passivo, é um ato de fé profunda. Quando você entrega a Deus o que você teme perder, você está se posicionando para receber aquilo que Ele preparou para você. Algo melhor, mais completo e perfeito. Muitas vezes, o que você acha que está perdendo é apenas uma preparação para o que Deus quer te dar.
Quando você solta, está criando espaço para que ele preencha a sua vida com algo mais grandioso. Lembre-se de Gênesis 50:20, onde José, depois de ser traído e injustiçado, reconhece que tudo o que aconteceu com ele foi parte de um plano maior de Deus. Vocês pensaram fazer-me mal, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê hoje, para conservar muita gente com vida. Quando você solta, o que parece ser uma derrota se transforma em uma vitória divina, algo que você não poderia ter alcançado por conta própria. Deus não te pede para carregar o peso das coisas que estão além do seu alcance. Ele te chama para confiar, para descansar em sua soberania, para acreditar que Ele pode transformar até o que você acha que está perdido. Soltar é abrir as mãos e deixar Deus preencher seu coração com aquilo que é perfeito, aquilo que Ele já preparou para você. Então, o que você está esperando para soltar? O que você ainda está segurando com tanta força que está impedindo Deus de agir em sua vida? O milagre que você tanto espera está na sua capacidade de confiar, de soltar e deixar Deus ser Deus na sua história. Quando você soltar, Deus vai tomar o controle e transformar tudo ao seu redor. Você não está perdendo. Você está abrindo caminho para o melhor de Deus. Chegamos ao final deste vídeo e se você chegou até aqui, parabéns. Você deu um passo importante ao buscar sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Isso é uma grande vitória e Deus honra aqueles que buscam a sua verdade. Agora, antes de irmos, quero te convidar a fazer uma oração comigo, entregando essa palavra e essa reflexão nas mãos de Deus. Vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado por nos falar neste momento. Obrigado por nos lembrar que ao soltarmos o controle, confiamos plenamente em Ti, sabendo que Tu tens um plano perfeito para nossas vidas. Pedimos que nos fortaleças a cada dia para confiar mais em Ti, entregando o que não podemos controlar. Que Tu possas nos guiar com sabedoria, nos dando paz no coração e em mente, sabendo que Tu estás no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, gostaria de te convidar a deixar um comentário abaixo. Se você sentiu que esta mensagem tocou seu coração, escreva: "Sou grato a Deus", para sabermos quem ficou até o final. Isso vai nos ajudar a entender como podemos continuar a abençoar mais vidas com mensagens como essa. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais reflexões edificantes que podem fortalecer sua caminhada espiritual. E se você sente no coração de contribuir ainda mais, considere virar membro do canal para apoiar essa missão e ser parte ativa dessa comunidade de fé. Antes de sair, vou deixar 2 vídeos recomendados ao final deste. Esses vídeos também podem te ajudar a crescer e se aprofundar mais na fé. Obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus continue te abençoando e fortalecendo em cada passo da sua jornada.